Estou contando esta história porque agora esta é a única forma que eu tenho de conversar. Eu arruinei o meu casamento e perdi minha família por causa das minhas decisões erradas. Por favor, ouça essa história até o fim e não me julgue. Eu namoro um cara desde a faculdade. Seu nome é Bruce e ele é incrível. Não demorou muito para que ele demonstrasse que suas intenções comigo eram sérias e que nosso namoro não era só um passatempo. Ele me apresentou para a sua família e todos os familiares me acolheram como se eu já fosse parte deles. Eu adorava ir à casa deles. Havia sempre aquele clima de gentileza e diversão naquela casa. Os pais do Bruce se preocupavam comigo e se interessavam pela minha vida, e o irmão caçula dele, o Jack, sempre sabia como arrancar boas risadas de mim. Senti como se eles fossem a família que eu nunca tive na vida. Meu relacionamento com meus pais sempre foi difícil. Não sei porquê. Eu nunca fui uma criança difícil, mas sempre senti como se meus pais estivessem cansados de mim e quisessem que eu fosse embora o mais rápido possível. E pouco depois eu tive a oportunidade de fazer isso. Logo após a formatura, o Bruce me pediu em casamento e eu disse um sim, cheio de alegria e empolgação. Nós marcamos o casamento para 6 meses depois e eu mal pude esperar para viver o dia mais feliz da minha vida. Estávamos muito atarefados com os preparativos do casamento e em determinado ponto eu comecei a perceber algumas coisas estranhas no comportamento do irmão do meu noivo. Ele tinha mudado, tinha ficado triste. Além de tudo, eu percebi que ele estava querendo me dizer alguma coisa, mas não tinha coragem. Certo dia, quando Jack estava me ajudando com minhas compras, minha ficha finalmente caiu. Ele começou a falar sobre meu relacionamento com o seu irmão e disse que sentia muitos ciúmes dele por ter a sorte de encontrar uma garota tão incrível. Foi um elogio legal, mas tinha caroço naquele angu. Eu vi que o Jack sentia alguma coisa por mim e aquilo me deixou muito constrangida. E foi assim durante vários meses. De vez em quando, ele falava sobre isso de novo. E aí, eu me dei conta de que ele estava apaixonado por mim. Na verdade, eu fiquei com pena do Jack, pois meu coração pertencia ao Bruce, e não havia nada que eu pudesse fazer para que ele deixasse de gostar de mim. Mas pouco depois, a balança mudou e acabou pendendo para o outro lado. Tudo aconteceu na festa de aniversário do Jack. Havia muitos convidados, e todos estavam dançando e se divertindo. Naquele dia, o Jack criou coragem para confessar tudo para mim. Ele disse que me amava, que não queria que eu me casasse com o irmão dele, pois se isso acontecesse, a vida dele não teria mais sentido. Eu nem soube o que dizer, mas de repente, ele se aproximou de mim e me beijou. E foi exatamente isso que o Bruce viu quando entrou no quarto. Tudo que aconteceu depois foi horrível. O Bruce partiu para cima do Jack. E não sei o que teria acontecido se nossos amigos não tivessem agido rápido e segurado ele. O Bruce gritou, xingou e ofendeu o Jack. Seus amigos o tiraram de lá para confortá-lo e eu fiquei com o Jack. Senti pena dele. Eu não esperava que isso acontecesse e jamais poderia imaginar que meu noivo fosse uma pessoa tão violenta. Ao longo dos nossos 3 anos juntos, eu nunca vi esse outro lado da personalidade dele. Depois disso, expliquei tudo ao Bruce. Disse que tudo não tinha passado de um vacilo do seu irmão. Logo, tudo ficou bem entre a gente, mas um desequilíbrio havia se instalado ali, e muitas outras coisas surgiram. Nós continuamos nossos preparativos para o casamento, só que eu não conseguia parar de pensar no jeito violento que o Bruce tratou o próprio irmão. Ele tinha um bom motivo para agir assim, mas eles eram uma família, poderiam ter resolvido tudo pacificamente. Mas o Bruce não quis mais saber do irmão. E mais, me proibiu de conversar com ele. Porém, eu não iria obedecer às suas ordens. Sim, o Jack errou, mas ele não tinha culpa de ter se apaixonado por mim. Ninguém manda no coração. Além do mais, eu sentia pena do Jack. Depois que isso aconteceu, ele não brigava só com o irmão, mas também com seus pais. Eles achavam que ele queria destruir o nosso casamento. Naquele momento, eu era a única pessoa que ele tinha para conversar. Então, mantivemos contato em segredo. E até fazíamos um passeio de vez em quando. Aquele constrangimento entre a gente havia desaparecido e nos aproximamos cada vez mais. Em determinado momento, o Jack voltou a falar que me amava. Só que dessa vez eu não reagi mal àquilo. Um dia, quando ele me levou em casa, estávamos prestes a nos despedirmos um do outro. Naquele instante, eu me dei conta de que todas as noites ele voltava para uma casa onde todos o julgavam e o consideravam um inimigo.
E o Jack suportava isso tudo calado, todos os dias. Eu admirei a sua força e me senti atraída por ele. Então me aproximei e o beijei. Eu agi por instinto, a balança estava pendendo para o lado do Jack. Eu já não via ele só como o irmão divertido do meu namorado, mas como uma pessoa com uma personalidade forte e sensual. Comparado a ele, o Bruce parecia um trator que destruía tudo que estava em seu caminho, sem sentir emoção alguma. Então, eu e o Jack passamos a nos encontrar com frequência. E claro, escondido. Eu tinha medo só de imaginar o que o Bruce faria se descobrisse o que estávamos fazendo quando ele não estava por perto. Mas eu me esqueci de todas as preocupações e me rendi a esse novo sentimento de amor, coisa que eu já tinha até me esquecido como era, depois de 3 anos em um relacionamento com o Bruce. Contudo, o dia do casamento já estava chegando. E naquele mês de encontros secretos com o Jack, eu percebi que não queria mais me casar com o irmão mais velho dele. Então não havia escolha. Eu precisava ter uma conversa séria com o Bruce. Eu esperava tudo do Bruce. Na minha cabeça, ele destruiria a casa e tudo que estivesse em seu caminho. Mas as coisas foram muito mais fáceis. Acho que porque já estávamos cansados um do outro. E os acontecimentos recentes haviam mostrado que talvez não nos conhecêssemos tão bem assim. O Bruce disse uma coisa só, e foi horrível. Que tinha cortado os laços com o Jack e não o considerava mais como irmão. Depois, ele simplesmente foi embora. O Jack e eu respiramos aliviados, mas nossos problemas só estavam começando. Depois que os pais do Bruce ficaram sabendo do que havia acontecido, eu me tornei uma inimiga. Além de cancelar o casamento que eles tanto queriam, eu tinha trocado um irmão pelo outro e trazido contenda para dentro da família. Poxa, eu só estava sendo honesta e seguindo meu coração. Mas eles não foram os únicos que viraram as costas para mim. Meus pais ficaram furiosos quando eu disse que não haveria mais casamento. Eles já estavam contando os dias para se verem livres de mim. E o fato de que eu havia trocado um cara ótimo e maduro pelo seu irmão caçula, que era odiado até por sua família, os tirou do sério. Nem meus amigos aceitaram minha decisão. Aos olhos deles, eu era só uma garota frívola que havia traído o noivo com o primeiro cara que tinha aparecido. Então, eu tive que segurar essa barra sozinha e não podia contar com ninguém. Agora, era só eu e o Jack. E confesso, naquele momento, eu pensei se havia mesmo feito a escolha certa. E de novo, meus pensamentos obscuros começaram a me abater. Eu era uma estranha para todas as pessoas de que eu gostava. Sim, tudo ficava ótimo quando eu estava com o Jack, mas fora isso, eu só sofria. Não sabia para onde a vida estava me levando. Quando escolhi o Jack, era como se eu estivesse embarcando em um trem que me levava para longe da minha família e de todos os meus amigos. Sim, o trem era confortável e quentinho, mas eu não sabia para onde ele estava indo. Talvez meu destino final fosse uma vida totalmente arruinada. Então, eu não conseguia estar de corpo e alma no meu relacionamento com o Jack e não estava totalmente feliz. Esses sentimentos ruins mudaram a balança de novo, fazendo com que os pesos se nivelassem. Eu já não tinha controle sobre a minha própria vida. Era como se outra pessoa estivesse tomando as decisões no meu lugar. Mas aí, eu tive a oportunidade de consertar tudo e voltar a ter uma vida normal. Um dia, o Bruce me mandou uma mensagem dizendo que havia algumas coisas minhas em sua casa e que eu poderia ir buscar se quisesse. Então, fui até a casa dele e vi o caos em que ele estava vivendo. Tudo estava bagunçado, com lixo e garrafas espalhados pelo chão. E o Bruce estava bem diferente. A pele dele estava pálida e havia olheiras sob seus olhos. Ele estava deprimido, sem dúvida, e estava tentando lidar com a tristeza usando o álcool. Foi horrível. Ele precisava de ajuda, mas não queria recorrer a ninguém, porque estava com vergonha por sua noiva o ter trocado pelo seu irmão. Eu não podia deixar ele acabar com a vida daquele jeito. Ele tinha tantos planos e ambições, e agora estava mergulhado na depressão. Quando fui embora, eu disse que ele podia me ligar sempre que precisasse de ajuda. E ele fez isso. Nos falamos por telefone todas as noites, e eu percebi que ele estava começando a melhorar. O velho Bruce estava saindo daquele buraco, e pouco depois vi que ele era o mesmo cara pelo qual eu havia me apaixonado 3 anos atrás. Um dia, eu estava namorando com o Jack e meu celular tocou. Era o Bruce. Meu namorado percebeu e começou a fazer perguntas. Ele estava me pressionando, então confessei que conversava com o Bruce de vez em quando. Aí, o Jack ficou uma fera e gritou comigo.
Eu quis dizer que estava confusa, que estava tentando seguir meu coração, mas ele não me deu ouvidos. Ele simplesmente gritou comigo, louco de ciúmes. Naquele momento, a delicada balança havia se quebrado de novo e eu estava convencida de que o meu envolvimento com Jack havia sido um grande erro. Eu não deveria ter trocado meu futuro feliz por um relacionamento passageiro com ele. Em seguida, saí correndo da cafeteria, peguei um táxi e fui para a casa do Bruce. Eu contei tudo para ele, pedi perdão e disse que tinha cometido uma grande burrada e que tinha largado Jack porque queria consertar as coisas. Depois de uma breve pausa, o Bruce soltou uma risada. Aquilo era exatamente o que ele queria. Ele estava sofrendo, mas não queria voltar comigo. Ele só queria partir meu coração para se vingar da minha traição. Então, como já havia conseguido o que queria, não precisava mais de mim. Agora eu estou sozinha, sozinha mesmo. Todas as minhas pontes foram quebradas e eu perdi tudo. Ninguém gosta de mim. Não tenho mais amigos nem família para me apoiar. E tudo isso aconteceu porque eu traí meu noivo. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. É duro ver que as coisas acabaram assim, de forma tão triste. Você acha que conseguiria ir contra os desejos do seu coração? Escreva sobre isso nos comentários e não se